Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 15, observando que esses dois primeiros versículos, 6 e 7, têm o objetivo de convocar os colossenses, um convite à perseverança e à fidelidade. Já ficou claro no verso 4 do mesmo capítulo 2 que há um objetivo no autor da carta de alertar os colossenses a respeito de um engano, de um ensino, de um discurso vão que tem sido introduzido entre os colossenses. E o objetivo da carta é trazer os colossenses de volta ao ensinamento que eles receberam de Jesus Cristo. Assim, esse convite ele é ratificado nos versos 6 e 7, onde diz: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É interessante observar que esse convite a Jesus Cristo não é simplesmente um convite à teoria, a uma crença teórica de acreditar. Mas esse convite a Jesus Cristo é um convite para a prática. Andar nele alude a um procedimento de vida, a uma forma de viver, a uma forma de proceder semelhante a Jesus Cristo. Então, não apenas está em jogo uma teoria de crenças, mas também está em jogo uma prática de vida, que esses ensinos errados trazidos aos colossenses não apenas estava corrompendo a teoria da crença sobre Jesus, quem é Jesus Cristo, mas também, como consequência, corrompe a maneira da igreja viver em Jesus Cristo. Assim, o convite, nesse momento, alude à prática. Viver, andar em Cristo, está relacionado com a forma como entendemos Jesus Cristo. Quem Ele é, por que veio, como viveu e da forma como viveu, que deve ser imitada. Assim como recebestes a Cristo Jesus, ou seja, assim como vocês aderiram, receberam a crença sobre Jesus, devem então praticar a vida de Jesus, andar nele, viver nos seus ensinamentos. Verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Está claro uma oposição entre a instrução recebida e a instrução agora que está sendo recebida. Há um choque de instruções. O autor convida os colossenses a estarem firmes e alicerçados na instrução recebida anteriormente, no começo da caminhada, na adesão à fé em Jesus Cristo. Assim, radicados e alicerçados no Cristo, na vida de Cristo e naquilo que Cristo representa e é para a comunidade cristã. Verso 8, volta-se ao tema já indicado no verso 4. Ninguém vos engane com raciocínio ou com palavras persuasivas. Verso 8, então, volta-se a esse tema. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Está claro que há um objetivo apologético a respeito de Jesus na carta. Há um objetivo de combater palavras persuasivas, ensinos deturpadores do Evangelho de Jesus na igreja dos Colossenses. Então, o apelo para não se deixar enganar, ele é constante. Ninguém vos engane, verso 4. Ninguém vos engane, no verso 8. No entanto, a partir do verso 8, ele vai entrar em mais detalhes a respeito do conteúdo com o qual
estão sendo enganados os irmãos colossenses. Como que esses que estão trazendo palavras persuasivas estão enganando os colossenses? Aí ele aponta a primeira observação, com sua filosofia. Aí é importante a gente observar, e aí o estudo dos textos da época, da cultura judaica helenística da época, é importante para a gente conceituar qual o sentido que a palavra filosofia está sendo utilizada na carta aos Colossenses, pois havia um sentido mais presente na cultura greco-romana, que não é esse conceito da cultura greco-romana aqui apresentado. O vocábulo filosofia não se refere de modo específico no texto colossense às correntes filosóficas das escolas gregas. Havia várias escolas filosóficas gregas. E o texto, ou o termo aqui, não se refere a correntes filosóficas da época grega, como também não se refere ao conceito de filosofia dos nossos dias. Mas, segundo um costume da época, muito presente entre os judeus helenistas, muito comum no mundo judeu helenístico, e aí nós temos um autor judeu helenístico que procura interpretar o judaísmo à luz da cultura grega para os gregos, chamado Fílon de Alexandria, que é uma referência para nós no uso desses termos e vocábulos, pois uma vez ele procura fazer compreender a cultura judaica, o judaísmo, aos gregos e romanos, ou seja, aqueles que estão fora da cultura judaica precisam compreender como que é a cultura judaica. E Fílon de Alexandria, um dos grandes expoentes da cultura judaica para o mundo helênico, vai trazer essas explicações, essas interpretações. Assim, os termos que ele vai tomar da cultura grega acaba ganhando conceitos judaicos. Por exemplo, com a palavra filosofia, que para Fílon vai significar, por exemplo, a lei mosaica ou a tradição dos pais. Fílon chama a lei de Moisés, ou a tradição dos pais, de filosofia. Assim, o termo filosofia, no mundo judaico-heleno, denota um sistema religioso e espiritual, especulativo e prático, e não as escolas filosóficas gregas. É muito importante observarmos isso. Por exemplo, há outro autor, Flávio Joséfo, que também vai utilizar esse termo filosofia, não no sentido normalmente usado pelos gregos, mas para apresentar, por exemplo, as seitas, os grupos dentro do judaísmo. Por exemplo, ele chama fariseus, os três grandes grupos judaicos dos seus dias, fariseus, saduceus e essênicos, ele chama de três filosofias. Esse era o modo de falar dos judeus helênicos com o objetivo de explicar aos de fora como que era o conjunto de crenças judaica. Assim, o termo filosofia, usado aqui em Colossense, remonta ao conceito utilizado pelos judeus helênicos, como Fílon, como Joséfo, e não ao conceito propriamente dos gregos, ou o conceito moderno que se dá à palavra filosofia. Assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com o seu conjunto de crenças espirituais, especulativos, tentando corromper a fé em Jesus Cristo. Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. É importante observar qual é o sentido da palavra filosofia aqui, qual é o conceito. E vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Ou seja, uma tradição dos homens se refere a uma tradição religiosa, espiritual, especulativa, que está sendo trazida para a igreja colossense.
essa tradição dos homens é baseada nos rudimentos do mundo. Bem, aí a gente precisa também observar o que essa expressão stoikeia tu cosmou significava naqueles dias, que é o termo traduzido aqui por rudimentos do mundo, que vai reaparecer mais adiante, por exemplo, no verso 20. Então, o que significaria stoikeia tu cosmou, traduzido por rudimentos do mundo? Essa tradição religiosa dos homens, principalmente predominante ali na Ásia Menor, onde estava a cidade de Colossos. Bem, essa tradição especulativa e religiosa, espiritual dos homens que ele se refere, começava com a crença nos quatro elementos. Esses são os rudimentos do mundo que ele se refere, os 4 elementos que nessa tradição humana dos homens, essa tradição ali da Ásia Menor, não apenas na Ásia Menor, mas também espalhada pelo mundo greco-romano, mundo persa e toda aquela região na antiguidade se construía em cima desses rudimentos, que eram cridos como terra, ar, fogo e água. Esses 4 elementos fundantes nessa tradição eram nomeados como potências, como deuses, como seres espirituais, ou seja, seres espirituais que controlavam a terra, o ar, o fogo e a água. Assim, esses elementos fundantes, essas potências que controlavam esses elementos fundantes, estavam bem presentes na prática religiosa daquela região, daqueles dias, e que está entrando na igreja dos Colossenses por meio dessa tradição que eles trazem. Bem, esses seres espirituais, essas potências espirituais que controlam esses 4 elementos, numa linguagem mais apocalíptica judaica, eles seriam vistos como anjos. Anjos controladores da água, do fogo, do ar e da terra. Assim, essa linguagem apocalíptica judaica se incorpora a uma judaica oriental, persa, a uma linguagem judaica e vão construindo uma tradição. O grande problema que o autor combate aqui na carta aos Colossenses é que Jesus acaba sendo visto como uma dessas potências controladoras de certos elementos. E não como no hino nós observamos, no capítulo 1, verso 15 ao 20, como aquele que é o cabeça sobre o mundo, sobre os elementos, sobre todas as coisas, como o Filho de Deus, por meio do qual tudo subsiste e pelo qual tudo foi criado. Essa é a grande ameaça ao cristianismo em Colossos. Uma vez que essa tradição das potências entram na igreja colossense, Jesus acaba sendo visto como uma dessas potências e o objetivo da carta é mostrar que não. Jesus está acima dessas potências, desses seres, desses anjos, como vai ser indicado mais à frente, principalmente nos versos 16 a 19 e 20 também, a gente vai observar isso. Ou seja, então, essa tradição dos homens se refere a esses rudimentos do mundo, a essa crença onde essas potências dominavam e essas potências são vistas como anjos no judaísmo apocalíptico e por isso, com essa linguagem mais judaica de anjo, vai entrando na igreja colossense. Em oposição a essas tradições religiosas está a mensagem de Cristo, o Cristo, que está definido, por exemplo, no hino, no verso 15 ao verso 20. E aí ele vai, novamente, como está dito no hino cristológico dos versos 15 ao 20, repetir, reafirmar quem é Jesus Cristo. Porquanto nele, verso 9, habita corporalmente, ou seja, no seu corpo, toda a plenitude, todo o pleroma, mas o pleroma da divindade, ou seja, Cristo é superior a todas as potências, a todos os seres, a todos os anjos, porque no seu corpo habita
toda a plenitude da divindade. A divindade está nele. Então ele é superior a todas as potências cridas, por exemplo, entre os colossenses nesse momento. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essas expressões principado e potestade, na carta aos Colossenses, como aos Efésios, se referem a seres espirituais e não a poderes políticos militares no governo dos homens. Porque essa é a grande ameaça, que essas potências, esses principados, essas potestades, esses seres disputam lugar, poder, preeminência com Cristo na igreja colossense. Então, o autor reafirma que Cristo está acima desses seres espirituais. Ele não nega a existência de seres espirituais ou de anjos, mas ele afirma que Cristo é superior a todos eles. Nele também fostes circuncidados. Está claro que os colossenses, na sua maioria, são gentios. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como é a circuncisão judaica, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Mas no abandono ao pecado, ao domínio da carne aqui é o termo para pecado, o abandono do pecado, o abandono da carne, nesse sentido, que encontramos em Cristo. É interessante que nesse trecho que estamos analisando, 6 vezes aparece a expressão nele, com ele, e uma substituindo com ele no verso 12, no qual, para mostrar claramente que todas as bênçãos salvíficas estão em Cristo. É em Cristo que somos aperfeiçoados, é em Cristo que somos circuncidados, é em Cristo que temos a marca da pertença ao povo de Deus. Tudo em Cristo, nele, por ele e para ele. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Aqui nós vamos encontrar, a partir do verso 12, as 3 expressões sepultados, ressuscitados e, mais adiante, no verso 13, deu vida. Essas 3 expressões são termos paulinos, que estão com o prefixo sim, que significa com. Então, uma tradução mais exata seria tendo sido co-sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes co-ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos co-vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa preposição sim, que vai indicar com, está presente no co-sepultamento, fomos sepultados com ele, ressuscitados com ele e vivificados com ele, para mostrar a importância primaz de Cristo na nossa salvação. Cristo está acima dos principados e potestades, toda a salvação está nele, pertence a ele, é dada por ele, é feita por ele, e não dividida pelas potências, pelas potestades, pelos seres, pelos anjos, mas exclusivamente dele. Essa era a grande ameaça doutrinária na igreja dos Colossenses, essa divisão do poder de Cristo com seres espirituais, anjos ou potências, dependendo da tradição que se vem. Judaico-apocalíptica, anjos. Pagã, potências, ou seres espirituais, potências. Verso 12, então, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo. O batismo é o selo inicial desse começo de uma nova vida. Sepultados no batismo, o ato batismal se torna o evento da adesão, o evento do começo,
é a entrega para Jesus, é a crença na salvação de Jesus, é manifesta pelo ato inaugural do batismo. O batismo tem um sentido de o começo da nova vida, no qual fostes ressuscitados, né, assim como participamos da sua morte, participamos da sua ressurreição, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mediante essa fé que fez com Cristo, também cremos que fará conosco. Ou seja, se Cristo ressuscitou, cremos que nós ressuscitaremos, como Paulo disse aos Coríntios capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, também nós não ressuscitaremos. Então a importância da crença na ressurreição de Cristo é determinante para a crença na nossa ressurreição. Se aconteceu com ele, se Deus fez com ele, fará conosco. Se Deus não fez com ele, então não fará conosco. Por isso é importante a fé na ressurreição. Verso 13, volta à temática dos gentios pagãos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, por não terem a pertença ao povo de Deus, vos deu vida, vos co-vivificou, né, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram perdoados e aí então passamos a pertencer à família de Deus. Gentios e judeus pertencem agora à família de Deus em Cristo, pela fé em Cristo. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Essa imagem de Deus como credor e do homem como devedor está presente na tradição judaica. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, um texto muito judaico, dirigido a comunidades cristãs judaicas, com uma carga conceitual de ensinos judaicos muito grande. A gente encontra essa ideia de Deus credor, homem devedor em Mateus. Por exemplo, na oração do Pai Nosso ensinada ali em Mateus, capítulo 6, verso 12, e também na parábola do credor incompassivo, que tenta explicar a relação entre os homens e Deus, em Mateus 18, verso 21 a 35. Então essa imagem de Deus credor, homem devedor, estava presente já no judaísmo, a qual é tomada aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, havia uma dívida entre o homem e Deus. E essa dívida era composta por, aí vem a palavra aqui, dogmata, a palavra grega que vai dar a nossa palavra dogma, um conjunto de crenças, um conjunto de leis, um conjunto de ordenanças. E nessas ordenanças, o homem estava em débito, no qual era prejudicial, ou seja, não trazia o benefício, mas trazia o prejuízo. Removeu essa dogmata, esse conjunto de crenças, inteiramente encravando na cruz. Ou seja, a obra salvífica de Jesus morrendo na cruz trouxe a libertação, o pagamento da dívida que o homem tinha com Deus. E o conjunto de crenças, de ordenanças, que constava, que evidenciava, que mostrava essa dívida, foi cancelado. Foi como um contrato rasgado, não tem mais valor, porque Jesus cancelou na cruz. É interessante essa mensagem do cancelamento, né, ao invés do pagamento, né? Verso 15 continua dizendo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Apesar de estar tomando um termo triunfo, que é um termo político-militar, muito usado no Império Romano para desfilar os conquistados, os escravos, os derrotados nas batalhas, exibindo-os como troféus
procissão de vitória romana, mas os principados e potestades aqui não se referem aos poderes dos homens, poder político-militar dos homens, mas sim aos poderes espirituais. Assim, reforça cada vez mais que na carta aos Colossenses esses termos, principados e potestades, se referem a seres espirituais e não ao governo dos homens, aos príncipes, aos reis, aos imperadores. Assim, ele diz que Cristo despojou, ou seja, os venceu numa batalha, numa guerra. Venceu quem? Esses seres espirituais que na igreja dos Colossenses, nesses ensinos enganosos, estão concorrendo com a figura de Cristo. Ou seja, ele não nega a existência deles, mas diz que Cristo é maior do que eles. Ele vem dizendo, por ser ele o Criador, por ser ele aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Agora expõe a superioridade de Cristo sobre esses seres a partir da morte de Jesus na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É óbvio que na cruz de Cristo não houve um triunfo desprezando os poderes dos homens, mas sim, é claro, é bem óbvio, que se está se referindo a poderes espirituais, a seres espirituais, e não a poderes dos homens no sentido político-militar. Assim, continua a defesa das doutrinas iniciais que eles receberam, como diz o verso 6, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É necessário não apenas reconhecer a vitória de Cristo, a salvação plena e completa de Cristo na cruz e a libertação desse domínio desses seres, principados e potestades, que na crença fazia uma intermediação, cuidava das coisas, cuidava dos homens no lugar de Deus, o Criador. No entanto, agora fica claro aos Colossenses que Cristo tem a primazia. Ele é o Senhor do corpo, a cabeça do corpo e a cabeça da igreja. A igreja deve seguir apenas a Jesus, confiar na sua obra salvífica e crer no poder apenas de Jesus, não dividindo-o com outros seres, sejam potências na tradição pagã, sejam anjos na tradição apocalíptica judaica. Um abraço.